Redação Novo Tempo de volta para você que acompanha a gente pela rádio ou pela TV, estamos simultaneamente nesses dois canais. E eu quero começar esse bloco mandando alguns abraços para telespectadores e ouvintes do programa. Primeiro, para Célia Elisário, para o Manuel Catuta, a Yara Alves, a Célia Maegima, o Apolo Nascimento, a Edna Góes e o Lindomar dos Santos. Bom, em São Paulo, uma padaria tem orientado seus clientes a não dar dinheiro aos moradores de rua para que eles não fiquem em frente ao estabelecimento. Já nos Estados Unidos, um homem de 90 anos foi preso por dar comida a moradores de rua. Isso mesmo. Isso porque uma nova lei em vigor na Flórida estabelece que esse tipo de ação só pode ser feita a 500 metros de distância de residências e estabelecimentos de alimentação estão restritos a 1 por quarteirão. No entanto, instituições de caridade alegam que, na verdade, as autoridades estariam tentando fazer uma limpeza social. Então, basicamente é o seguinte, nos Estados Unidos, o velhinho e outras pessoas foram presas também, tinha até um pessoal ali de uma igreja que estava distribuindo comida, foram presos porque eles infringiram a lei que falava que eles só poderiam entregar comida para as pessoas pobres ali se tivesse com uma distância maior de 500 metros da área residencial ou mais de um quarteirão ali no caso de comércios de alimentação. A grande pergunta, inclusive, e o de São Paulo, o rapaz falou que não era para dar dinheiro para os moradores de rua, porque senão eles não saíam de frente da padaria lá em São Paulo. Você chegou a ver essa padaria lá? Ou... Não, mas eu vi a notícia e eu, sinceramente, eu sou muito sensível com relação a isso. Né? Você vê uma pessoa, um pedinte ali, um morador de rua, e eu fico muito sensível. Eu tenho vontade de ajudar, de dar um dinheiro, mas, inclusive, aconteceu um episódio numa cidade daqui do Brasil. Eu e meu esposo, nós estávamos passando um feriado e nós estávamos na casa de um amigo. Nós saímos e tinha um pedinte na rua. Estava todo agasalhado, né? Também o tempo estava frio. E ele pediu dinheiro e aí eu acabei, ficando tão sensível, dei o dinheiro para ele e o meu amigo falou assim, pegou o dinheiro da minha mão e falou, Danúbia, não dá. Não dá porque eles voltam e eles o não usam para comida. E ele estava pedindo para comida, né? Então, você vê assim, na hora que eu vi a mão dele, estava toda marcada assim. Aí ele falou assim, é de crack isso daí, Danúbia, não dá. Agora, Então, pegando o gancho disso que você está falando e mesmo da situação aí da padaria de São Paulo, vocês acham que, de alguma maneira, está certo, então, o raciocínio do dono dessa padaria de que quando você dá um dinheiro para um morador de rua, falando especificamente de dinheiro agora, ok? Um dinheiro para um morador de rua, etc., ele fica acomodado, você meio que dá o peixe e não ensina a pessoa a pescar, aí quando você dá R$1, voltam dois pedindo R$2 e assim sucessivamente? Olha, quando eu estava lendo essa pauta, eu lembrei de um episódio, da situação, né, da minha irmã que teve uma experiência de passar esses dias lá fora, ela conviveu com uma família lá, e você vê o pensamento diferente. E eu fiquei pensando nisso quando eu estava lendo a pauta, porque antes de ouvir esse depoimento, eu tinha um pensamento bem definido, depois dessa opinião, já não sei mais. Eles pensam assim, enfim, resumindo, nos Estados Unidos, as pessoas têm que trabalhar. Inclusive, muita gente ficou contra aquele plano Obamacare, justamente porque tem esse pensamento de que as pessoas têm que correr atrás, cada um tem que trabalhar, cada um tem que correr atrás do seu e não pode ficar recebendo a ajuda do governo, porque isso possibilita a pessoa ser folgada, não procurar emprego, se acomodar, justamente isso. Uma coisa que eu achei interessante desse depoimento é que eles não entendem como a gente para almoçar, por exemplo. Como que a gente para almoçar, fecha o comércio, você chega no banco, por exemplo, o caixa, na hora mais lotada, tá com problema, que é a hora onde as pessoas têm horário para poder ir. Eles não param, né? Eles não almoçam, eles fazem um lanche e continuam. Então, assim, diversas coisas que eu ouvi, fiquei pensando que realmente faz sentido por um lado. Só que a gente vive numa cultura diferente aqui no Brasil, é uma outra história. De repente, para eles lá, não seja uma maneira de ser insensível,
mas é uma maneira de realmente pensar no progresso do país, no progresso das pessoas. Mas para a gente aqui é diferente. Ver uma situação dessa, de uma lei, principalmente prender a pessoa porque ela não pode ajudar alguém na rua, e aí, como é que fica a compaixão nesse sentido? Porque tem gente que realmente não tem teto, ela está ali porque não tem onde ficar. Mas por um lado você pensa, eles fazem necessidades ali naquele local. Como é que fica aquele ambiente? Eu acredito que a gente não deve deixar de estender a mão para as pessoas. Mas também a gente deveria criar maneiras, já que você não quer, então vamos criar uma alternativa, vamos ter uma solução, ou uma outra situação junto à prefeitura, a ONGs por ali perto. Sabe... Mas não proibir o fato de dar um prato de comida, sabe? De dar um dinheiro que seja. Imagina, é onde a gente desenvolve a solidariedade, são com esses projetos, e agora, pronto, aí daqui a pouco o ser humano nem ama mais, entendeu? Sabe o que acontece? Eu, na minha experiência de encontrar com essas pessoas na rua, eu não dou dinheiro. Foram pouquíssimas as vezes que eu dei dinheiro. Quando eu já vi alguma pessoa numa situação de impossibilidade física, às vezes com uma criança muito pequena, o coração não aguenta e você dá o dinheiro. Agora, por exemplo, comida é uma coisa que não tem como uma pessoa trocar por droga. Pelo menos eu não sei de histórias como essa. Acontece, né? Acontece. Mas acho que é um pouco mais difícil. De repente a pessoa está com fome, ela vai comer quando ela ganha aquela comida. Agora, o que parece esse tipo de lei de... Olha, você não pode alimentar a pessoa que está aí pedindo. Me parece uma questão de uma limpeza pública. Então, olha, eu estou afastando dos olhos dos centros residenciais e comerciais essas pessoas que estão à margem da sociedade porque elas vão para um lugar onde ninguém está vendo. E aí esse problema social não é visto e o que não é visto não é lembrado. Então, o grande ponto para mim é isso. A gente precisa de políticas públicas que consigam combater esses problemas e a gente precisa, inclusive, incentivar organizações sérias que combatem esses problemas, mas são instituições não propriamente governamentais, mas que precisam do nosso apoio. Então, quando a gente conhece uma organização séria que promove esse tipo de ajuda social, essa ajuda comunitária, pode ser uma forma da gente resolver esse problema, que está acontecendo muito fortemente no Brasil, mas está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, nosso principal referência capitalista. Então, eu conheço uma pessoa, por exemplo, que morou 10 anos nos Estados Unidos, mas aí no passado voltou na década de 90 para cá, e hoje, quando vai para os Estados Unidos, diz assim, nossa, não parece que é o mesmo país, porque antigamente não se via esses moradores de rua ou esses pedintes nos Estados Unidos, mas hoje é muito comum. Não tão comum, não tão grande em números como no Brasil, mas também existem. Então não adianta fazer essa limpeza do olhar, tira das regiões comerciais, tira das regiões residenciais, porque aí ninguém vê. O que a gente precisa é resolver esse problema e não tirar ele da nossa vista. Sabe uma coisa que você falou, me lembrou, e eu já dou o gancho aqui para o Hélio, é que isso que você falou da situação na Flórida, é que assim, eles não estão proibindo de dar comida para o pessoal morador de rua, eles só querem que dê a comida mais longe das áreas residenciais, dos locais onde tem restaurantes, etc. E aí que parece que é uma limpeza das ruas, me lembrou até um filme que eu vi um tempo atrás, que é um filme de ficção científica, onde o que vale dinheiro, na verdade, é o tempo das pessoas. Aí fica marcado, assim, né, no braço das pessoas. Muito interessante. E aí... Timeless, eu acho que é. Acho que é Timeless, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Existem lugares onde cada pessoa, dependendo da sua faixa de renda, que é definida pelo tua quantidade de tempo que você tem de vida, você pode ficar. Ou seja, quem é mais pobre fica mais distante quem é mais rico. De certa forma, a gente já vê isso quando você olha num bairro, uma favela, etc. Mas você ser impedido, porque nesse filme, por exemplo, eles colocam como se fossem barreiras, inclusive como se tivesse assim, você precisa de um visto para ir para essa outra parte. E é caro o pedágio, né? Você tem que passar. Tem que passar, tem um pedágio que você tem que pagar. Então, isso acho que tem um pouco, é um filme de ficção científica, mas acho que traz um pouco dessa situação, que algumas outras vezes a gente já falou aqui no Redação, inclusive com a questão de pessoas que são presas, né, os presídios, etc. Às vezes a gente não está preocupado em resolver o problema, a gente só não quer ficar perto. Parece que a sociedade não quer resolver o problema de quem está na rua ou de quem está envolvido com tráfico de drogas ou quem está envolvido com drogas, etc. Você só quer afastar, deixa eles lá para não interferir. Mas é que é um incômodo mesmo. Quem quer ficar passando? Quem quer ficar passando? Bom, então fala aí. Não, é o que eu ia dizer, quando você estava dizendo, né, sobre
as situações, por exemplo, de oferecer a comida para a pessoa, e aí essa lei específica nos estados, na Flórida, não nos Estados Unidos, na Flórida, que quer que você pode dar comida mais longe da área residencial. Porque, de fato, se imagine você morando nessa área e aí onde as pessoas vão levar comida para os moradores de rua e na frente da sua casa, constantemente. É uma situação que eu imagino não é agradável para ninguém. Acho que não seria agradável nem para as pessoas que vão, como voluntários, levar a comida. Você não sabe se aquela pessoa está só querendo uma comida, você não sabe se essa pessoa vai te assaltar. Quais são as intenções? Também tem a preocupação também por parte do comerciante, né, ali, né? De afastar até. Peraí um pouquinho, gente. Esse pessoal aqui está afastando a minha clientela. Sim, então são várias coisas que entram nessa discussão. Mas com relação a só afastar a pessoa, é verdade, e é bem possível que seja essa a intenção, com esse pensamento. Olha, tá na área residencial, tá na área comercial, pode atrapalhar, pode ser um risco para as pessoas, mas eu tive algumas oportunidades, tanto aqui quanto em Curitiba, aqui por conta do trabalho na Novo Tempo, de ir às ruas na capital paulista para fazer matérias a respeito da vida nas ruas. E a gente passou algumas madrugadas aí para, filmando, conversando com pessoas, e muitas delas, com as quais nós conversamos, estão nas ruas porque querem. E a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem programas muito bons de amparo às pessoas, com albergues para que possam tomar um banho, para que façam uma refeição. Tem lugares, há programas que oferecem algum tipo de capacitação ONGs profissional, também. ONGs também que atuam em parceria, inclusive, com o poder público e que oferecem para essas pessoas oportunidades para ter um lugar para dormir à noite, para ter um lugar para tomar um banho, para ter uma refeição e para, se quiserem, inclusive, terem um preparo profissional para, quem sabe, procurar um emprego. Mas muitas dessas pessoas, e eu conversei com muitas delas nessas madrugadas que a gente fez, às vezes, em algumas ocasiões de matérias, são pessoas assim: por que você está na rua? Ah, porque me desentendi com a família e aí não estava dando certo. Você vê que é um problema de estrutura familiar. Você vê que é um problema, talvez psicológico, até um distúrbio, sei lá, mas há pessoas que estão na rua porque querem estar na rua. E aí eu perguntei, um rapaz, eu me lembro bem, ele disse que tinha 3 filhos, e aí se desentendeu com os filhos, com a esposa, não quis mais saber de nada. Ele era do norte do Brasil, veio morar em São Paulo e ele trabalhava na área de construção civil e falou: de vez em quando eu saio daqui, vou ali no interior, arrumo um emprego, fico ali um tempo trabalhando, depois eu volto para cá, porque já me acostumei, eu gosto de viver nas ruas. Então você não conhece as histórias das pessoas. A gente se comove, é verdade, quando vê principalmente pessoas com crianças, ou uma pessoa que tem uma debilidade, e você não tem como saber qual que é a história da pessoa para ela estar ali. Mas é verdade que muitos poderiam, se quisessem, não estar, mas escolhem estar. E só que aí como é que você faz esse filtro, pensando em ajudar? Agora, a questão de colaboração com essas pessoas, a Suzane falou, é importante estender a mão. Você pode estender a mão, por exemplo, apoiando um projeto que exista de uma ONG, Exatamente. Quem sabe de uma instituição religiosa que apoia esses moradores, ou da própria prefeitura da cidade, que às vezes tem, acho que toda a prefeitura tem algum programa. Até mesmo diretamente, né? Com a pessoa, com a família dela, porque ela tem um lugar, ela tem uma história, ela tem um histórico. Então, aí já é mais difícil, né? você teria que conhecer, mas você pode apoiar algum projeto que exista para isso. Então, essas pessoas poderiam, eu tenho quase a certeza que em quase todos os casos poderiam, se quisessem, buscar uma ajuda de alguma dessas instituições, entende? Agora, uma coisa que é interessante, por exemplo, já passei por várias situações assim, a pessoa chega e me diz: estou com fome, me dá um dinheiro aí, eu falo: se quiser a gente vai ali na lanchonete, você vai comigo? Não, quero dinheiro. Então dinheiro eu não te dou, eu posso te levar lá e te pagar um lanche. Já paguei lanche ou almoço para algumas pessoas assim, mas tem gente que exige o dinheiro para diz que é para comer, mas se oferece a comida ela não quer. E tem gente que é profissionalmente pedinte, né? Tá ali pedindo como uma profissão para ter um sustento. Bom, a gente faz um rápido intervalo, mas na volta, internautas pedem a liberação do casal que foi preso por manter um site de filmes piratas. Redação Novo Tempo, volta já.